Pois muito bem, amigo inscrito no canal, estamos aqui para mais um Mr. M News, aqui o seu jornal de notícias de concurso, né? Para você que é concurseiro, que quer estar antenado ou principalmente acompanhando os principais casos, né? Análises, estatísticas de concurso público, seja da área policial, fiscal, que a gente faz aqui é cobrir concurso e falar sobre as principais notícias, tá? Então, convido você, meu amigo, meu caro amigo inscrito do canal, ou agora você não inscrito, a deixar o seu like, ó, deixa o seu like aqui no canal, no nosso vídeo, e se inscreva e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos aqui. Estamos juntos, né, buscando aprovação e espero que você tenha sucesso alcançando aí o seu objetivo final, que é ser nomeado. Não somente aprovação, né, aprovado às vezes não te coloca dentro aí de uma nomeação, então aprovado quer dizer que você tem chance de ser nomeado, a gente quer ser nomeado, tá certo? E vamos, gente, de antemão aqui as nossas principais notícias aqui do Mr. M News de hoje, dessa terça-feira, né, dia 2 de abril, e eu quero trazer para vocês que a gente aguarda hoje a divulgação do cronograma dos Correios e amanhã a gente vai trazer aqui no jornal a análise completa aí do cronograma, tá bom? Mas hoje, o que nós temos de notícias hoje aqui no Mr. M? Eu quero trazer para vocês já de antemão a primeira notícia que a gente vai conversar aqui é sobre, então, o resultado do concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Olha só, um concurso grande aqui, você que estuda para a área policial. Nós tivemos ontem o resultado e eu me espantei aqui com a nota, né, das pessoas aqui para ter a redação corrigida, para ir para a próxima fase. Lembrando que, por exemplo, para escrivão, se eu não me engano, foi 1.025 redações corrigidas. Para a segunda fase, corrigiria os 825 mais empatados. São 142 vagas, se eu não me engano, também diretas. Então, corrigiu bastante discursiva, tá? E vão só para a próxima fase, só 712, né, no cargo de escrivão. Eu não fiz o de agente, tá? Eu fiz uma análise aqui das redações das discursivas de escrivão. Para você que estuda para concurso policial, é muito bom você ter a ideia de quanto que normalmente se tira numa discursiva. Porque essa é a meta que você tem para os próximos concursos, você conseguir tirar no mínimo a mediana. O que é a mediana do concurso? Ou seja, você corrige 1.000 redações, a metade, ou seja, metade tirou as 500, né, redações dessa nota para cima e as outras 500 dessa nota para baixo. Então, por isso que é importante a mediana, que teoricamente, você tirando a mediana, tá? Você tirando aí o mínimo que é a mediana, você não perderia nem ganharia posições, tá? Claro que, se você se mantiver na mediana, estando lá entre as primeiras colocações, normalmente as primeiras colocações têm as notas mais altas do concurso. Então, você ficando na mediana, você pode perder algumas posições. E da mesma forma, se você está nas posições mais finais, conseguindo manter a mediana, né, a nota da redação, você consegue ganhar algumas posições. Mas eu vou explicar isso para vocês aqui, principalmente, o que eu quero trazer para vocês é que a nota de corte aí na Polícia Civil de Pernambuco, então, ficou apenas 37 para escrivão, de 60 questões, tá? Um número muito baixo de questões, né? Então, se a gente for ver 7 vezes 6, 42 questões seriam 70%. O cargo de agente ficou 70% de acerto. O cargo de escrivão, para ter a discursiva corrigida, então, ficou em 37 acertos, né? O que nos leva a crer que ficou 61, 62%, uma nota muito baixa para um concurso policial. Então, Sebrasp, a gente sabe que é uma banca aí difícil, a Sebrasp, e a grande questão que você tem agora, que a gente fala até aqui no canal, é sobre esse ganho de posições com a discursiva. Lembrando, a discursiva vale 30 pontos, né? Então, você pode aí ganhar algumas posições com a discursiva. Qualquer ponto é importante. Lembrando que apenas 712, se eu não me engano, irão para a próxima fase desse concurso da PC Pernambuco. Então você tem que olhar lá na lista classificatória, ver quantos pontos faltam para você ir para a próxima etapa. O que eu digo para você, se você não está dentro desses 712, então você teria que no mínimo fazer um recurso, tá? Isso não quer dizer que você vai ganhar pontuação. É muito difícil você ganhar pontuação em recursos, tá? São poucas pessoas que conseguem ganhar. Se você for ver estatisticamente, né, são poucas pessoas que conseguem algum ponto a mais, né, o que? 5, 10% de todos os que entram com recurso. Mas é alternativa, vai que você é os 5%, 10% consegue aí aumentar a sua nota e você volta para o concurso, né, ou talvez você ganhe posições no concurso. Então isso é muito importante. Ah, Mr. M, se eu não entrar com recurso, pode ser que eu perca posição? Acho muito difícil que você perca posições assim drasticamente. Olha,
Estou lá entre os 200 e 300 primeiro, não vou fazer o recurso da redação. Você pode perder algumas posições de outros que vão conseguir o recurso, mas como eu disse, como o número é muito pequeno de pessoas que conseguem ganhar recurso, então eu acredito que você não perde a posição. Então, se você está numa posição boa, eu acho difícil você perder a posição, mas fica a seu critério, até porque você vai ter um custo aí, R$400 a 700, R$800 um recurso de redação, você tem que analisar isso. Então, olha só na tela, só mostrando para vocês agora da PC Pernambuco, detalhadamente, o que aconteceu aqui, e é uma base para concursos policiais. A maioria do que eu tenho estudado aqui de concursos policiais, olha na tela para vocês, aqui, né, que nós temos, então, olha só, gente, o que eu tenho aqui? Então, primeiro colocado, a melhor redação, na verdade eu coloquei em ordem de melhor redação, tá? As melhores notas de redação. Então, olha, a melhor nota tirou 29,8, ou seja, 99%, né? Olha só, as 100 primeiras redações foi 28,6, ou seja, 100 redações de escrivão, né, tiraram acima de 95% dessa nota. Então, as 100 melhores redações. A gente diminuindo aqui, indo para o 200, né, tirou 92% da nota, ou seja, 27,5%. A posição 300 tirou 26,6%, ou seja, 89% da prova. Ou seja, se você olhar ali, ó, 300 redações das 1.025 de escrivão, 300 conseguiram a nota praticamente acima de 90%. Ou seja, as notas têm sido muito boas em concursos policiais, tá? E olha a mediana que está em verde ali. A mediana deste concurso, ou seja, a metade foram corrigidas 1.000 redações, a metade 500 redações, tiraram acima de 25, então 83%. E eu acompanhei vários concursos policiais, o normal da mediana tem variado entre 78% a 85%. Essa é a média. Normalmente 78 a 83. Às vezes vai para 85, às vezes desce até um pouquinho para 75, mas essa é a mediana, ou seja, a média das notas, depende da pegada da banca, é nesse patamar aí de 80% da prova. Então veja que você tem que trabalhar para, no mínimo, você nunca tirar menos que 80% numa discursiva, porque você pode perder posição. O ideal é você trabalhar com esse fator de 90%. Veja, de 1.000 redações, acima de 90 nós tivemos 25% das redações, 250. Então, se você entra naquele grupo das melhores 25% das melhores redações, você entraria ali num grupo acima de 90% de nota. Então, trabalhe e lute por isso, por uma nota acima de 90, porque vai fazer a diferença. Tem muita gente que subiu colocações porque teve uma boa discursiva e foi lá para as cabeças aí e garantiu a sua vaga como escrivão da PC Pernambuco. A gente também é o mesmo caso, tá? O mesmo caso, eu não fiz aqui o cálculo, mas provavelmente com a redação foi uma boa diferença aí para você conseguir estar entre os primeiros. Então agora continua, a gente vai trazer informações aqui da PC Pernambuco aí nos próximos noticiários aqui do Mr. M News, agora TAF, Exame Médico, tá bom? Então a gente vai, essa foi a nossa primeira notícia aqui no Mr. M News. Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, vamos para a nossa segunda notícia de hoje aqui no canal do Mr. M News. Hoje a gente está com muita notícia legal, gente. Olha só, com a análise aqui que a gente está trazendo para vocês de concursos. É muito importante para você que vai fazer o concurso que eu vou falar agora, você analisar com muito carinho, tá? Olha só qual que é o concurso que nós vamos falar agora, nesse instante, tá? Eu quero trazer para vocês o concurso da Caixa Econômica Federal. Novamente mostrando para vocês o quão difícil é passar nesse concurso. Então, você está estudando, novamente, você está estudando meia boca, não estude meia boca. Larga esse concurso, vai fazer outro concurso. Não adianta você se desgastar aqui, faltam 54 dias, se eu não me engano, para a prova, você se desgastar sem estudar o máximo. Você tem que estudar o máximo para ser aprovado na Caixa Econômica Federal. E eu vou te mostrar por que agora. Deixa eu só pegar aqui, que eu tenho no celular aqui os dados e não no computador, da Caixa Econômica Caixa Econômica Federal, né? Caixa Econômica Celular tá errado. Errei. Mas vamos ver aqui. Então, os dados da Caixa Econômica Federal comparado ao Banco do Brasil. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a Caixa não foi legal com o pessoal aí de algumas capitais. E eu vou mostrar na tela para vocês. Vocês estão vendo comigo? Olha só. Banco do Brasil. Nós tivemos aqui na capital, na região de Porto Alegre, nós tivemos então 32 vagas iniciais na ampla e mais
16 do cadastro reserva, chegamos a 48 aprovados. O restante foi eliminado, tá? Então, não teve, corrigiu 3 vezes mais redação. Corrigiu, mas todo mundo está eliminado desse concurso. Não tem como nomear quem teve a redação corrigida no Banco do Brasil. Basicamente, não tem esse cadastro, então está eliminado, acabou o concurso para eles e é vida que segue, tá? E é isso que vai acontecer com a Caixa Federal, quem não tiver nas 5 vagas iniciais de Porto Alegre. Então, veja, Caixa Federal são 5 vagas. Banco do Brasil, 48. Olha só, para estar nas 5 primeiras colocações do Banco do Brasil, eu coloquei ali, ó, o Alessandro foi o primeiro colocado com 92,5 pontos. O Eric, 92,5, empatou com o Alessandro. O Bruno, 89,5. O Júnior, 88,5. E o quinto colocado tirou 88. Ou veja só, se fosse igual à Caixa Econômica Federal, o número de vagas no Banco do Brasil, para Porto Alegre, para estar nas vagas que vão ser chamadas diretas e cadastro reserva, a pessoa tinha que tirar 88 pontos. É muita pontuação, né? Para um concurso bancário, você tem que estar entre os top. Então, por isso que eu digo, não adianta você se enganar, tô estudando aqui, tô legal, mas tem que estudar ao máximo, porque você vai ter que ser os caras que estão nas cabeças do Banco do Brasil de Porto Alegre, de Passo Fundo, de Florianópolis, aonde tem 5, 6 vagas, vai ser essa pegada, tá? Então, lembrando que o Banco do Brasil teve 1.600.000 inscritos, Caixa Econômica Federal também tá nessa mesma pegada de 1.400.000, 1,5 milhão, então se prepara para um mega concurso. Só que, como eu provei para vocês, aqui em Porto Alegre, pouquíssimas vagas. Então, olha só, quem entrou dentro das vagas em Porto Alegre, ou seja, foi chamado garantido dentro das vagas, a média do 32º foi 82,5, empatou com o 30º também. Então 82,5. Então veja, você tirar 82 num concurso bancário para tirar 82,5 é bem diferente, tá? A pegada do quanto que você tem que ir bem nessa prova. Então por isso, olha, 82 o 30º colocado, e quem foi o último chamado aí no cadastro reserva, que para mim vai ser chamado, né, no cadastro reserva do Banco do Brasil, que é o 48º, tirou a nota 81. Então 81 pontos. Olha só a diferença, com 81 pontos no Banco do Brasil, você tá dentro dos que vão ser chamados, nomeados, convocados para trabalhar como bancário no Banco do Brasil. E na Caixa Federal, você terá que ficar entre os 5 primeiros, que a nota seria 88 pontos. Então, não é brincadeira. Novamente, eu falo para você assim, ó, 1, 2, 3 vezes para você. Pensa bem nesse concurso, se você quer fazer, faça. Mas estude para ser o primeiro colocado. Coloque isso na cabeça. Você tem que mirar em ser o primeiro colocado para conseguir ter um bom desempenho e conseguir estar dentro dessas vagas. Então a gente traz a realidade, como eu sempre digo, eu não minto para vocês. E Porto Alegre, essa é a realidade clara. Então se você está lutando por uma dessas vagas em Porto Alegre, vocês têm que lutar aí com todos os seus recursos necessários, assim, de entendimento, de força, porque serão dias decisivos. Agora, se você já está se enganando, estou estudando mais ou menos para a Caixa, não vai fazer uma coisa mais ou menos, porque você não vai conseguir aprovação se você estudar mais ou menos, tá certo? E essa foi mais uma notícia aqui real para você, aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, amigo concurseiro, vamos continuar aqui o Mr. M News, vamos para mais uma notícia que eu quero trazer para vocês aqui, né? Então nós falamos aqui já da Caixa Econômica Federal, falamos aqui do resultado da PC Pernambuco, e eu quero trazer para vocês mais um concurso aqui muito interessante, tá? Que é o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não é que é um concurso interessante, é que eu trouxe uma informação que saiu tanto no Direção como Estratégia da negativa dos excedentes, né? Então eu quero fazer uma errata, mas trazendo informações extraoficiais importantes, tá? O que nós temos hoje? Nós temos o cadastro excedente da Polícia Rodoviária Federal, que estão esperando para ser nomeados. Naquela época, essa negativa de 238 nomeados, ou seja, foi pedido pela PRF a nomeação de 238 excedentes, mas foi negado pelo MGI, né, o Ministério da Gestão e Inovação, lá o ano passado. Então, hoje, se programa, já está mais certo, a chamada vai ser autorizada, então, um novo curso de formação para uma nova turma da Polícia Rodoviária Federal. Está sendo levantado quantas vagas existem hoje, porque tivemos mais aposentadoria, e a tendência, foi o que me foi falado extraoficialmente, é que teremos essa última turma da Polícia Rodoviária Federal. Mesmo que o concurso vá com validade até o ano que vem, nós teremos pouquíssimas vagas pontuais abrindo, ou seja, a ideia é de que se abrir algumas vagas, isso não leve à formação de um CFP, ou seja, nós estamos agora caminhando
para uma chamada aí de mais do que 238, talvez uns 400, 500, o quantitativo que tiver de vagas hoje na Polícia Rodoviária Federal. E aí, depois disso, então, a expectativa é que não tenha uma outra chamada, porque não vai ter vaga, né? Vai abrir alguma que outra vaga, e teremos o concurso, como eu sempre digo para vocês, a partir lá do vencimento desse concurso, lá em 2026, né, praticamente, 2025/2026. Então, essa é a ideia da Polícia Rodoviária Federal. A gente traz aqui, então, essas informações extraoficiais, tá? Então, são extraoficiais, mas a gente tem esse pseudo-boato, esse boato, então, que a gente traz. Então, vamos aguardar, né? Qual que é a nossa torcida aqui do Jornal Mister M? É que a gente chame esses 400, 500 agora da PRF, né? E que possivelmente se abra mais vagas, tenha mais aposentadorias aí, ou pessoas passando em outros concursos, e tenhamos daqui a pouco mais uma turma com 100, 150, sei lá, né? Mas a gente sempre torce para quem se esforçou tanto, que tá no excedente da PRF, seja nomeado. Então essa é a minha torcida para vocês, aprovados da PRF, tá? Mas como eu tenho compromisso com todos aqueles inscritos, então eu trago aquilo que está se falando. Então o que a gente tem hoje é que vai ser autorizada uma nova turma, mas nesse patamar aí de um máximo possível de cargos vagos, e depois não sabemos se teremos uma nova turma da Polícia Rodoviária Federal. Então é mais uma notícia muito importante aqui no Mister M News. Pois muito bem, pequeno gafanhoto. Vamos falar aqui, eu quero trazer para você que está me acompanhando do TJ Santa Catarina, né? Minha cidade, meu estado vizinho. Eu gosto muito de Santa Catarina. Sempre que posso, vou nas minhas férias na praia, né? Vou lá, como é que é? São Palhoças. Gosto de ficar ali em Palhoças, que é perto da praia. Não é um lugar tão caro, né? Então consigo um apartamento, um lugar, um Airbnb ali. E a gente aproveita aí alguns dias nas praias maravilhosas de Florianópolis, ou também ali para baixo, para cima. Cara, o que não falta é praia em Santa Catarina. Então, fica aqui minha dica, você que vai fazer o TJ Santa Catarina, né? Tem mais essa possibilidade aqui de êxito no seu concurso, de motivação para você passar, e eu quero trazer para vocês informações muito importantes aqui sobre o concurso, então, do TJ Santa Catarina. Por quê? Eu não falei para vocês, eu fiz, olha, nos últimos 2 anos foram nomeados 784 servidores no TJ Santa Catarina. Mas, basicamente, a gente tem um concurso agora com algumas regiões que tem vaga, que tem concurso. Então eu quero trazer para vocês aqui, nós vamos trazer a análise completa, tanto do cargo de analista quanto do cargo de técnico. Qual o percentual, qual a melhor região para você se inscrever, né? Eu vou dizer para você, eu gosto muito da região da praia, então eu me inscreveria para a capital. Mas será que você vai precisar da mesma nota de corte da praia para trabalhar em Joaçaba, ou talvez é melhor numa Blumenau, Joinville, não sei. Lembrando que a gente tem para analista algumas outras regiões e para técnico outras. Então hoje, aqui nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês claramente o cargo de analista. Lembrando que aqui para analista eu consegui com um amigo meu que vai fazer o TJ Santa Catarina para analista na capital, já se inscreveu para a capital, que é o número do último chamado do último concurso, tá? No cargo de técnico eu não tenho o último nomeado no último concurso. O que eu tenho é a quantidade de chamados, e com base nisso eu também fiz uma estatística. Mas se alguém tiver o último nomeado de cada região, me mande, né? Me mande no meu e-mail mbconcurseirodife@gmail.com, tá? Que eu posso fazer com mais detalhe. Mas eu vou trazer também a nota de corte que eu acho aqui por região do último concurso do técnico. Mas agora, nesse instante, nesse jornal Mister M News, é de analista. Então, olha na tela para vocês o que eu trago aqui, né, de analista, gente. A gente tem uma informação muito legal aqui, olha só, que é o quantitativo, né? O quantitativo de nota, né? Nota necessária no cargo de analista, as questões acertadas no último concurso e do último nomeado. Tá? O que eu trago para vocês? Por exemplo, capital. O último nomeado foi o número 96. Olha só, 96 foi a posição. Cadastro reserva, acho que foi o último concurso, como esse. Então, uma questão que a gente tem, inclusive eu vou deixar no link aqui da reportagem do TSE, o canal dessa moça, que tem muita coisa legal sobre o TJ Santa Catarina, tá? E foi no canal dela que eu consegui algumas questões, por exemplo, que não tem mesmo cargo vago em Santa Catarina. Essa é a informação dela, ela trabalha, é uma analista de Santa Catarina. Então o que acontece com Santa Catarina? Abriu a vaga, eles nomeiam. Então não tem essa questão de ficar segurando vaga para nomear sabe lá quando. Então eles nomeiam. Então por isso é cadastro reserva. Mas mesmo com cadastro reserva, durante os 4 anos de validade do último concurso, foram nomeados então 72 pessoas na capital.
dessas 72 pessoas nomeadas chegou até o número 96, porque provavelmente teve desistência, teve gente que não quis assumir, passou em outro concurso, promotor, juiz, sei lá o que, tá entendendo? Então essa é a dinâmica. Então, apesar de não ter vaga naquele concurso, durante a validade do concurso, os 4 anos, conseguiu se nomear até o número 96. Então essa é uma possibilidade, tá, que eu trago para vocês. A grande questão que nós temos é que aquele concurso de 2018 era 2 anos mais 2. Esse é apenas 1 ano mais 1, são apenas 2 anos. O que faz com que a rotatividade, o número de pessoas, seja no mínimo a metade. Então, se foi 95, 96, nós teremos aqui então 48 pessoas normalmente se mantiver a mesma dinâmica aqui desse concurso. Então, por isso você tem que analisar. O que eu digo aqui, a nota de corte que está aqui é uma nota de corte que tende a ser mais alta, porque não adianta você ficar em 95 na capital, 96 na capital. Provavelmente você vai ter que ficar entre os 45 primeiros, talvez entre os 20 primeiros para se garantir. Porque se em 4 anos foi 96, em 2 anos deve ser na média 40. Então, para garantir mesmo, ficando entre os 20, você tem uma garantia muito grande de ser nomeado. Mas, como eu digo, é sempre... Opa, balançou tudo aqui, ó. Falou nomeação aqui, começa a balançar até a câmera. Então, essa é a expectativa de você ser nomeado, tá bom? Mas, como eu disse, é uma expectativa. E olha só o que a gente traz na região para vocês. Vocês veem aqui, ó, capital ficou a nota de corte, então 53 questões de 70, o que representa 75% da prova. Então, olha só, para analista, você que acertou 75% da prova entrou no cargo de analista na capital, aí na região da capital Florianópolis, tá bom? Então, olha só, 53 de 70, 75,7. Trazendo para agora que são 80 questões, então presta atenção. Então, olha, se é 53 e 70, quantas questões que eu tenho que acertar de 80 para ter esse mesmo padrão de desempenho, 75%? Eu vou ter que acertar 61. Então, olha o print screen, te dá uma noção de naquela época, então, com 61, hoje, no concurso, 61 questões de 80, você estaria dentro da região da capital. Novamente, o que eu tenho acompanhado do cargo de técnico, que daí eu peguei técnico, peguei a metade da posição e fiz essa análise. Quantas questões, em média, você acertava para chegar na metade ali dos classificados? Então, é de 2 a 3 questões, tá? Em média, 3 com 80, de 2 a 3 questões para você estar dentro aí da metade, né? Porque você vai... Como vai ter só 2 anos, você vai ter que ficar bem melhor colocado. Então, o que eu digo para vocês? Hoje, na capital, você teria que acertar no mínimo para ter chance, acho que 64 de 80. Essa é a minha opinião. E aqui a gente vai para Criciúma. Criciúma foram 46 nomeados. Lages, 17. Joinville, 43. Blumenau, 43. Ó, Itajaí, 57. São Bento do Sul, 16. Chapecó, 53. Joaçaba, 22. E TJ, 18. Então, olha só essa dinâmica que a gente tem. Vocês veem que a nota de corte ficou para as regiões. O mínimo foi Blumenau, 43 o último chamado, com 68,6%. Acertaram 48 questões de 70. Então, 48 questões de 70. E a nota mais alta que se precisou para entrar foi na capital e Joinville, que foi 53 de 70. 53 de 70 nas duas. Então, isso dá uma dinâmica de onde, que teoricamente, pode ser a nota mais alta. E, transferindo agora, corrigindo para hoje, a nota daquele concurso seria, como eu mostrei ali, 61/80 na capital, e aonde foi a menor nota de corte ali, Blumenau, seria, ao invés de 61 questões de 80, com 55 questões de 80, ou seja, 6 questões a menos você entraria, no concurso aí de Blumenau, comparando ao mesmo número de questões do concurso de hoje, que é 80. Então, como eu digo para vocês, aqui eu acho que para você conseguir aí chegar no mínimo com chance, aumenta, porque são só 2 anos o concurso e não 4. Então, aumenta, ao invés de você ter que acertar 61, trabalha com no mínimo acertando 64. Então, acho que no mínimo 64 para você começar a ter chance de chegar entre os 40 primeiros classificados do concurso aí do TJ Santa Catarina. Como você vê aqui, é uma tática, como eu digo, pode ser que nesse concurso foi esse o número de inscritos, foi essa nota de corte, tá? Foi essa a concorrência, então a nota de corte ficou dessa forma. Pode ser que nesse concurso aqui, talvez as pessoas se inscrevam achando que a nota de corte seja mais baixa para Itajaí, para Blumenau, se inscrevam para Blumenau, sei lá, e aí com muita gente inscrita, pode ser que a nota de corte fique mais alta. Então é uma coisa que, o que eu digo para vocês é assim, é um jogo de sorte e azar, então você vai ter que escolher, você sabe que você pode perder 5%, ou seja, para um lugar, às vezes você com uma nota 5, ao invés de 75% da prova, às vezes com 70% você entra em algum lugar, então você pode ser que você tire uma nota aí 75% e não entre, e outro que tirou 70% entre, ou seja, que acerte 3, 4 questões a mais. Então a regra do jogo é essa, infelizmente é essa. Então aqui dá para você ter uma noção e olhar, olha, eu acho que pelo que eu vi aqui,
não muda muita coisa eu me arriscar para ir para Chapecó ou para ir para Joaçaba, sei lá. Então vou me inscrever para Chapecó, vou me inscrever para Joaçaba. Então você consegue ter uma dinâmica de quantos foram nomeados, né? Então esse foi o último nomeado no cargo de analista. E a gente vai trazer então amanhã, a gente vai fazer no jornal Mr. M News e vai trazer o vídeo separado também do cargo de técnico, tá certo? Então se inscreve, não perca nenhum vídeo aqui sobre o TJ de Santa Catarina, que a gente está fazendo o melhor possível para trazer para você aí qual região você deve se inscrever, o que você acha melhor se inscrever no TJ Santa Catarina. Mais uma notícia aqui no Mr. M News. Pois muito bem, amigo inscrito no canal. Nós estamos aqui agora indo para nossa última notícia aqui no canal do Mr. M News, que eu quero trazer para vocês, que é sobre a instrução normativa, agora respondendo a um dos inscritos, né, no canal, que me pede essa informação. Mr. M, comenta, então você está vendo na tela aí, comenta sobre a instrução normativa, né, da lei de cotas. E o que eu quero trazer para vocês aqui é o artigo 10 dessa instrução normativa, que é um artigo que traz algumas interpretações interessantes, tá? Que, pelo meu posicionamento com essa lei de cotas para os concursos públicos, tá? Federais, então basicamente ela me diz que os editais de concursos públicos ou de processos seletivos simplificados deverão garantir a participação de pessoas negras. Opa, desceu aqui, eu não estou vendo, você está vendo, mas eu não estou vendo que foi para cá. Deverão garantir as pessoas negras optantes pela reserva de vagas em todas as etapas do certame, sempre que atingida a nota mínima, exigida em cada fase, tá? Para fins deste cumprimento, os editais do concurso ou de processo seletivo realizados em mais de uma fase, então poderão deixar de prever cláusula de barreira, né, para a seleção de candidatos e vagas reservadas, ou deverão prever que o número de candidatos às vagas reservadas, né, considerados aprovados em cada fase do certame, será igual ou superior ao número de candidatos considerados aprovados na lista da ampla concorrência. Então, muito claro, gente, para mim esse artigo aqui, sendo cumprido, você pode entrar até com uma ação judicial se não cumprirem nos concursos federais isso aqui, tá? Então, se tem mais de uma fase, por exemplo, concurso policial, que tem muito isso aqui, passa para o TAF, tá? Ou tem a fase TJ, que tem a fase de digitação, que vai para uma outra fase. Então, assim, ampla concorrência são 50 vagas que você vai limitar, só 50 pessoas vão passar da ampla concorrência. E cotas, praticamente você não pode limitar, tá? Então, porque seria 20%. Então, 50, 20% de 50 seria só 10. Então, o que acontece? No mínimo, você tem que chamar a mesma quantidade de ampla para cotas. Então, teria que ser, ao meu ver, no mínimo os mesmos 50, né? Então, 50 da ampla mais 50, ou mais, como diz a lei. E tirando até a cláusula de barreira. Teoricamente, teria que ser todos os que conseguiram o mínimo para ir para a próxima fase. Por exemplo, o mínimo para ir para a próxima fase é 60% da prova. Então, todos os negros de cotas que acertaram mais que 60% da prova vão para a próxima fase, independentemente se tem limitador. Na ampla concorrência só vai os 200 primeiros. Independente, ficou a nota de corte, ficou 70% e não 60%. Em cotas, vai todos que tiraram acima de 60%. É isso que é interpretado dessa lei em concursos que tem mais de uma fase. Concurso que só tem uma fase, acabou, não tem, vai ficar a classificação oficial lá do primeiro da ampla, cotas e acabou. Agora, quando tem mais de uma fase, aí sim se complica um pouco, né, o entendimento da lei, porque complica não, é que se privilegia aí de você não poder eliminar os negros e pardos que conseguiram a nota mínima. Esse é o entendimento que eu tenho, pelo menos, dessa lei. Se você tiver um entendimento diferente, coloque aqui nos comentários pra gente ter esse debate, né? Porque é uma lei que está em vigor aí desde o final do ano passado, 2023, acho que setembro de 2023, se eu não me engano. Então, por isso eu comentei aqui e essa é a nossa sessão de resposta aos inscritos. Tem mais respostas aqui aos inscritos que eu vou trazer nos próximos jornais aqui do Mr. M News. Todo dia eu vou tentar responder uma pergunta aqui de um inscrito, tá certo? Um grande abraço, encerramos o Mr. M News por aqui. Esperamos você amanhã, 12h07 às 8h07 da noite, sempre trazendo o melhor do noticiário aqui no nosso canal do Mr. M News. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.